Bom, hoje a gente vai falar sobre rótulos e rótulos de bebidas que a gente encontra no supermercado, né? Eu vou começar com uma bebida, é um suco que também tem soja, um suco de soja. Esse é o sabor de maracujá. E eu achei bem engraçado porque aqui você olha e lê: zero colesterol, fonte de vitamina C, 0% de sódio e gorduras saturadas, sem adição de maçã. Por quê? Eu não entendo isso, sem adição de maçã. O que eu quero dizer é, zero colesterol. Você lê e fala, pô, legal, zero colesterol. Todo mundo fala que, enfim, a gente tem que prestar atenção no colesterol. Agora, desde quando um produto vegetal, ou seja, suco, quando a gente pensa em suco, a gente pensa suco de fruta ou no máximo um suco de vegetais. Em nenhum produto vegetal você encontra colesterol. Colesterol é um derivado de produto animal. Você não vai encontrar colesterol em suco nenhum. Pelo amor de Deus. Então, essa informação aqui, ela é irrelevante, porque nunca você vai encontrar colesterol num suco, a não ser que você coloque uma gema de ovo e vire uma gemada. E o que eu sempre falo, né, acho que quando a gente vai ler rótulos, o mais importante de tudo é a lista dos ingredientes, porque ali você vai conseguir identificar alimentos que você reconhece, os alimentos que você não reconhece, e quanto mais alimentos você não reconhecer, pior o produto, né? A lista dos ingredientes, ela é feita por ordem decrescente, então o primeiro ingrediente da lista é o que mais contém no produto, e o último é o que menos contém no produto. Então vamos ler a lista desse produto: água, açúcar, suco integral de maracujá, suco concentrado de maracujá, acidulante, ácido cítrico INS 330, aroma natural, antioxidante, ácido ascórbico INS 300, estabilizante, goma xantana INS 415, corante caroteno, extratos naturais INS 160 A e I. Esse eu nunca tinha visto. Anti-espumante INS 900A. O que é importante aqui? Você saber que ele tem, em primeiro lugar, água, depois açúcar, depois maracujá. Ele tem mais água do que maracujá e mais açúcar. Então, assim, é água com açúcar e um pouquinho de maracujá. Só que o mais terrível disso tudo é porque o valor nutricional, eles colocam aqui a quantidade, 88 calorias, e embaixo 4%. Gorduras totais, 0 gramas, 0%. Do valor diário, né, que você deve consumir. Gorduras saturadas, 0 gramas, 0%. Sódio, 4,3 miligramas, 0%. E vitamina C, 67%. Agora, vê aqui no açúcar. Quantos por cento? Consegue ver? Não consegue ver. Por quê? Não tem. Tem um asteriscozinho. Isso você nunca vai encontrar nos produtos industrializados. Nunca você vai encontrar o percentual da quantidade diária que você deve consumir de açúcar. Por quê? Normalmente os produtos têm muito mais. Aqui estaria tipo 97%. Você ia comprar esse produto? Talvez você iria repensar. Então, preste atenção nessas pegadinhas. Então agora vamos ver. Iogurte. Iogurte, normalmente você precisa de 2 ingredientes, né? Leite e o fermento. E esse daqui foi bem sacana com a gente. Tá tão miúda essa letra aqui. E assim, tá em volta do negócio. Você tem que ficar rodando o produto pra ler. Sério, isso daqui é uma sacanagem. Ingredientes: leite desnatado e ou leite desnatado reconstituído, concentrado proteico de leite, creme de leite, açúcar líquido, preparado de fruta, abre parênteses, polpa de maracujá, açúcar, água, amido modificado, aroma sintético idêntico ao natural. Adoro aroma sintético idêntico ao natural. É uma palhaçada. Acidulante, ácido cítrico, conservador, sorbato de potássio, espessante, goma xantana e corantes naturais, caroteno e urucum. Urucum. Acho que a única coisa que salva nesse iogurte é o urucum. Bom, vamos lá. Urucum, o que mais? Amido modificado, fermento lácteo e estabilizante gelatina. Em um produto que você precisa só de leite e fermento, tem muito mais coisa aqui. Então você se pergunta, por que eu não faço um iogurte em casa, sendo que é tão simples? E aí você quer adoçar ou você quer dar um sabor, você coloca lá um pouquinho de geleia de maracujá, um pouquinho de geleia de morango, um polpa de alguma fruta que você goste, ou manga cortadinha. Por isso que é muito importante a gente resgatar esse ato de cozinhar, esse prazer, né, de estar na cozinha, porque a gente com certeza vai consumir produtos mais saudáveis, né? O problema não é o iogurte, o problema é o que eles colocam aqui nesse iogurte. Vamos agora para uma categoria que eu acho sensacional.
refrigerantes. Essa é uma categoria que eu acho bem divertida de falar, porque as propagandas de refrigerante, elas são muito hilárias, porque te dá uma sensação de que você é uma pessoa muito feliz quando você toma refrigerante, né? Você é muito feliz porque você toma refrigerante. Você é muito feliz porque você tem condição de comprar um refrigerante. Tipo, afeta muito a nossa vida, né? Se a gente se deixa levar por esses tipos de propagandas. A gente sabe que o problema da obesidade hoje está muito relacionado às bebidas açucaradas, porque quando a gente consome uma bebida açucarada, a gente está ingerindo uma quantidade de açúcar muito alta e muito rápida. Por exemplo, você vai tomar um suco de laranja, dentro de um suco de laranja tem o quê? Umas 4 laranjas, sendo que você não come 4 laranjas em 30 segundos, só que você consegue tomar um copo de suco de laranja em 30 segundos. Então, assim, as bebidas açucaradas, elas elevam esse consumo de açúcar no nosso dia a dia. Voltando pro refrigerante, numa latinha de refrigerante, no caso, essa aqui é uma garrafa, mas numa latinha de refrigerante, você tem, em média, 35 gramas de açúcar. E eu acho que eu já falei aqui pra vocês que a OMS recomenda 25 gramas de açúcar por dia. Então, numa latinha de refrigerante com 35 gramas, são 135% da quantidade de açúcar que você deveria consumir num dia. Isso tá escrito na latinha? Não tá. Isso tá escrito na garrafa? Não tá. Preste atenção, eu sou muito a favor de rótulos bem claros, de rótulos transparentes. Vamos lutar por uma comunicação mais transparente. O problema não é o refrigerante, o problema não é o suco, o problema não é o iogurte, o problema é o que, obviamente, colocam dentro desses produtos, mas é a comunicação, que é errada, que é muitas vezes mentirosa, que é muitas vezes não verdadeira. Então, assim, quando a gente tem uma comunicação mais clara, mais transparente, a gente pode fazer escolhas mais conscientes. Espero que depois desse vídeo você fique mais esperto.